Olá, aqui é a doutora Paloma, sou a pediatra aqui do postinho e também sou cardiologista infantil. E hoje eu tô aqui nesse vídeo para alertar vocês sobre uma doença que está muito prevalente, que aumentou muito durante a pandemia, que é a obesidade infantil. As crianças estão acima do peso. Dados do SUS de 2021, até 41% das crianças estão acima do peso, né? E em obesidade mesmo falando, 14,5%. Por quê? Porque o pessoal ficou mais em casa, perdeu o hábito de atividade física, aumentou o uso de tela, come mais porcaria, não dorme direito. Todos os fatores que a gente precisa conversar aqui nesse vídeo hoje sobre obesidade infantil. Obesidade infantil é uma doença, 80% das crianças obesas vão se tornar adultos obesos. E obesidade é fator de risco para toda doença, aumenta a chance de morte em qualquer doença. Você sendo obeso, então a gente precisa tratar e olhar para a obesidade de forma séria. E quais são os fatores que vão levar a pessoa a ser obesa? Alimentação incorreta, hábitos não saudáveis, sedentarismo, ou seja, não pratique esporte, relação com a comida. Tudo isso a gente precisa intervir. Da onde que a partir de quando a gente precisa ter uma alimentação saudável? A partir da gestação. Quando a mãe está grávida e a mãe ingere muito alimento industrializado, rico em açúcar, muito temperado, ela já vai estar alterando a alimentação da criança dentro do útero. Por quê? Porque a criança já vai nascer com papilas gustativas e vai ter preferência por essas alimentações. Então, desde o momento que você está grávida, você precisa se preocupar com a sua alimentação. Você precisa ser melhor para o seu filho. E durante o aleitamento materno, a mesma coisa, porque o seu leite é o que você come, ele vem do que você come. Então, a criança já nasce viciada, porque esses temperos, esses condimentos da comida industrializada, eles são maravilhosos, eles são feitos para viciar, para entupir nossas papilas gustativas, de forma que a gente não consiga mais apreciar uma comida saudável, uma comida sem tempero, uma comida natural. O açúcar já é classificado como droga viciante, então a gente tem que tirar esses alimentos já da mãe, a partir do momento da gestação. Quando a criança nasce, já no 6º mês, que ela vai começar a se alimentar, é importante oferecer todos os grupos alimentares para a criança e não oferecer porcaria. A gente tem a ideia errada de que tem coisa que é saudável, mas não é. Por exemplo, açaí é uma mentira, açaí não é natural, não é saudável. Danoninho nem de longe, a Activia para o intestino não, também é cheio de açúcar. E a Yakult nem pensar. E os pãezinhos que a gente compra? Compra um pãozinho. Já olharam o rótulo da bisnaguinha, por exemplo? Cheio de gordura saturada, gordura trans. Não pode comer essas coisas. Não dá pra gente inserir isso, porque é prático, porque é pequenininho, porque é gostosinho. É claro que a criança vai gostar, ele é feito pra você gostar. Óbvio, a indústria ela tá ali para dar dinheiro para ela mesma. Então ela vai fazer uma coisa que te vicie, que você sempre compra. Ela não tá nem aí para nossa saúde, é uma grande mentira. Se você for ver, menos de 30% dos alimentos da Nestlé são realmente saudáveis. Não existe, ninguém tá nem aí para nossa saúde. Quem tem que estar para nossa saúde é a gente mesmo. Então a gente não pode confiar e terceirizar isso. Comam e ofereçam comidas saudáveis para os seus filhos. São comidas que você vê, que você preparou, você sabe de onde veio, que nasceu ali, que foi cultivado. Então, um legume, uma verdura, isso é rico em vitaminas e nutrientes, não o sustagem. Você põe o sustagem no leite achando que você está fazendo muito bem pelo teu filho, mas não tá. O sustagem, ele é cheio de açúcar. Não pode, não é uma coisa saudável. Mucilon, espessa o leite, altera o paladar da criança que não consegue mais apreciar um leite puro, né? Não que o leite seja muito saudável. A partir do 6º mês, a ingesta de leite da criança, ela precisa ser de 600 ml por dia. 600 ml por dia, se ela não tiver aleitamento materno, porque o aleitamento materno dentro do 1º ano, ele é liberado, mas o leite externo, ele não pode ser muito. Tem criança que bebe 1-2 litros de leite por dia, não é saudável. Não é saudável. A criança precisa acordar, tomar café da manhã, depois uma fruta, um almoço, outra fruta, café da tarde e janta. Pão. Pão é só farinha, pão não tem nutriente. Então, a quantidade de pão que tem que ser ingerida por dia também tem que ser diminuída.
Pode substituir por uma crepioca, por ovos mexidos, por fruta. Bastante coisa que a gente pode fazer. Hoje a gente tem acesso ao Google, né? O celular que está na palma da nossa mão. Por que não procurar ali alimentos saudáveis para a gente substituir para os nossos filhos, né? A partir do nascimento já é importante a gente ter essa ideia de que comida não é recompensa, né? O que acontece muito, a gente sabe que na grande maioria das crianças obesas, elas vêm de lares com pais ou autoritários ou negligentes, ou seja, pais muito mandões, pais muito rígidos, ou pais que não estão nem aí para a criança, cedem tudo porque é mais fácil você ceder do que você realmente conversar com a criança, insistir com aquela criança de que a alimentação é saudável, precisa ser feita, né? Você dá um celular, dá uma tela para a criança parar de te tormentar, a criança perde noção do tempo, perde noção de fisiologia, come demais, não presta atenção em saciedade porque está comendo ali distraída. A hora da comida ela precisa ser em família, ela precisa ser sem tela, ela precisa ser sem distrações. Então, todo mundo tem que comer junto e consciente, vendo o que está comendo, né? Isso são hábitos que a gente observa em pessoas que não são obesas e pessoas que são obesas. Então, atividade física. A criança, em vez de ficar na tela, você precisa levar a criança para um parquinho, a criança precisa fazer atividade física, precisa se movimentar entre 5 e 9 anos. Depois, por que não, uma escolinha de futebol, uma escolinha de natação, que você conseguir colocar a criança. Mas essa atividade física de se movimentar, de ter um esporte, de fazer alguma coisa, chutar uma bola, brincar no parquinho, isso é importante porque a criança não pode ter o hábito de ser sedentária desde cedo. Você precisa incluir isso dentro da sua rotina, dentro da rotina da criança. Regular o sono da criança. Se a criança tem problema de sono, você precisa procurar um médico para regular o sono, porque quando a gente dorme menos, né, dorme mal, no outro dia a gente fica com muita vontade de comer doce. Você já reparou isso? No outro dia a gente fica querendo comer porcaria, fica com aquela avidez por comer porcaria e doce. E isso, imagina uma pessoa que sempre dorme mal, sempre vai comer mal, e isso vai transformar essa criança em obesa, né? Então, o tempo de tela tem que ser reduzido, atividade física precisa fazer, relação com comida. É muito comum quando a criança está frustrada, você vê que está triste, ou quando a criança está chorando demais, você já bota leite para a criança. A criança vai achar que frustração, tô triste, tem que comer, tô feliz, tem que comemorar, tem que comer. Essa relação tem que ser mudada, tem que te dar primeiro carinho, atenção. A criança está triste, senta, conversa, abrace a criança, carinho, nada substitui carinho. Então, precisa prestar muito bem atenção na relação da comida, na relação com as telas, na relação com a atividade física, na relação familiar, comer sem distrações, né? Isso tudo é muito importante. E é claro, não achar que comida industrializada é saudável. Não é saudável. Yakult não é saudável, Danoninho não é saudável, Mucilon não é saudável. Saudável é comida natural, comida que a gente faz, que a gente sabe que foi produzida por uma pessoa, e ter muita paciência, porque essas comidas industrializadas, elas são viciantes. Então, para você mudar um hábito de vida, ele leva tempo e tem que ter paciência. O mais importante é não desistir. Fechou o pé na jaca, voltou para os hábitos antigos, não tem problema. Agora a gente vai voltar para os nossos hábitos. É importante que a rotina alimentar seja saudável. Um dia ou outro você extrapolou, no outro dia bebe bastante água, volte para a sua rotina, e você vai ver que com o tempo você vai gostar dessa rotina saudável. Ela faz bem, o seu corpo se sente melhor, a criança vai ter mais rendimento, tudo isso vai melhorar muito. Então, realmente é uma coisa que vale a pena investir, principalmente para a saúde dessa criança a longo prazo.